Oi, gente, bom dia. Eu creio que esse vídeo pegue vocês pela manhã. Aqui é o professor Benedito Costa e eu vou gravar esse pequeno vídeo, esse vídeo curto, para a gente finalizar o nosso assunto que era resenha. Só lembrando então que esse é um vídeo específico para as minhas turmas de Direito, da disciplina de Direito e Linguagem da Universidade Positiva, da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positiva. Bom, eu só relembrando que a gente viu esse bimestre, então nós temos o seguinte: eu falei sobre resenha, expliquei o que é uma resenha acadêmica, aí eu mandei para vocês o exemplo de uma resenha de um livro de educação feito pela doutora Rita Alcaraz. Depois eu mandei uma outra resenha para vocês da doutora Luciana Xavier, comparei as duas. Depois eu mandei para vocês na última aula alguns textos feitos por mim mesmo no calor da hora, para que vocês sentissem a diferença entre o que é uma resenha acadêmica e o que é uma resenha feita, por exemplo, para um site da internet sobre filmes. Eu fiz um resumo, uma resenha, uma sinopse para vocês de uma série, da primeira temporada de uma série da Netflix. Então, nós temos de um lado as resenhas acadêmicas e temos de outro lado aquelas resenhas mais populares, mais comuns, que não tem tanta preocupação nem com a argumentação, muitas vezes, mas não tem preocupação, por exemplo, com as normas da BNT, ou não tem preocupação nenhuma em relação ao conteúdo mesmo, exceto vender um conteúdo para o espectador, o telespectador, o comprador, aquela pessoa que vai ver uma exposição de arte, enfim. Essa semana nós finalizamos o assunto resenha. Então, nas aulas dessa semana, eu vou mandar mais uma resenha para vocês, para a gente finalizar de vez esse assunto. E eu fiz de forma propositada uma inversão no que eu costumo mostrar para os alunos em relação à resenha. Geralmente eu começo mostrando as resenhas populares, aquelas feitas na internet, e depois eu mostro uma resenha acadêmica. E dessa vez eu falei, bom, acho que eu vou fazer diferente. Eu mostrei primeiro as resenhas acadêmicas, depois eu mostrei uma resenha popular, e mandei para vocês duas resenhas que foram feitas em programas de doutorado da Federal, que são resenhas feitas de acordo com o que a Federal pensa uma resenha. Então, provavelmente cada universidade tenha um perfil, uma maneira de pensar a resenha, e entrega para os alunos um modelo. E eu mandei para vocês aquele modelinho que era da Federal, no qual o resenhista coloca o título do livro ou do capítulo, o nome do autor, editor, etc., logo em cima, e depois ele começa a resenha em si. Nessa semana, já vai ficar disponível para vocês amanhã, eu vou mandar para vocês o modelo da UP. Então, a UP tem um material de português, língua portuguesa, produção de texto, de linguagem para o direito, feito pela professora Vitória, que é uma professora que trabalhou com a gente, infelizmente ela nos deixou, não está mais nesta vida, e que foi uma grande professora, uma grande linguista, e ela montou um material para vocês, um material voltado para vocês. Esse material foi feito para a UP e para essa disciplina também. E nesse material, se não me engano é o capítulo 7 do livro dela, você vai ter um formato de resenha que a gente vai pedir, inclusive, como trabalho valendo nota esse bimestre. Então vocês vão receber ainda essa semana esse modelo, esse capítulo, e assim nós finalizamos o conteúdo resenha. Eu acho que já é suficiente, porque a resenha não é nada mais do que aquilo que a gente já viu. A partir disso, nós vamos verificar o novo assunto do bimestre, que é a argumentação. Então, esse é um dos assuntos mais importantes do ano, e eu queria explicar para vocês por que a gente coloca esse assunto no terceiro bimestre e não no quarto, já que eu considero o assunto mais importante do ano. Eu vou explicar por quê. Nós colocamos eu, professor Iulo, a gente decidiu colocar esse módulo, colocar esse conteúdo no terceiro bimestre, uma vez que no quarto bimestre vocês geralmente têm mais trabalho para fazer. O ano vai terminando, aqueles alunos que infelizmente não foram muito bem em algumas disciplinas, estão correndo atrás dessas notas, estão estudando para outras coisas, alguns professores pedem trabalhos mais longos,
alguns alunos que não tinham feito essa disciplina já estão em outros anos, estão fazendo outros trabalhos também em outros anos. Então a gente crê que no fim do ano vocês têm uma série de trabalhos a serem feitos e talvez não fosse conveniente ter mais um trabalho grande para ser feito no quarto bimestre. É por esse motivo e não por outro que esse conteúdo de argumentação ele está no terceiro bimestre. Então não estranhe encontrar esse conteúdo agora. E no quarto bimestre a gente tem um conteúdo um pouco mais leve, mas de não menos importância para o direito, que é a narração. Mas não aquela narração das obras de ficção. Nós vamos trabalhar com narração dentro da linguagem jurídica, dentro da linguagem forense e como o direito lida com a narração. Então é importante que você tenha isso em mente. Nós vamos trabalhar agora, finalizamos a resenha, ok? Essa semana. Trabalhamos a argumentação e posteriormente nós vamos lidar com a parte narrativa. Eu não vou explicar agora o que é uma argumentação, porque não é o caso, mas no próximo vídeo, na próxima aula, eu já vou montar o conteúdo para vocês numa aula específica sobre argumentação. Vou explicar o que é argumentação, não vai ser aquela argumentação, evidentemente, que você já deve ter visto no seu colégio, não vai ser aquela argumentação que provavelmente você tenha visto no cursinho, se você fez cursinho, porque nós vamos trabalhar com uma argumentação um pouquinho mais pesada, e eu também vou trazer para vocês a questão da argumentação dentro da realidade do operador do direito, do profissional do direito, como que a argumentação ela vai aparecer numa petição, ou como a argumentação vai aparecer em textos acadêmicos da área do direito. É um conteúdo muito importante, não perca esse conteúdo e vai ser o nosso próximo vídeo, ok? Então, a aula de hoje é uma aula que vai andar sozinha. Evidentemente eu vou ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas ainda sobre o material que eu vou mandar, que eu acho que é o capítulo 7 do livro da professora Vitória. E na sequência a gente vai conversando, se for o caso a gente marca um horário só para a gente conversar sobre isso, tá bem? Uma boa semana para vocês, espero que vocês gostem do conteúdo, fiquem bem, cuidem-se e a gente conversa na sequência.